Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, estou aqui hoje, agradeço o convite do canal Ciência Free, do meu amigo Paulo Marconi, para conversar um pouquinho com vocês sobre sono e obesidade e a importância de um sono de qualidade quando a gente pensa nesses aspectos metabólicos, em mudança de composição corporal, destacando sempre a importância de um sono de qualidade para a saúde de uma maneira geral. Quando a gente fala sobre sono, as pessoas, por ser algo que é muito rotineiro na vida das pessoas, muitos acabam não dando o devido valor. Mas eu falo que sono hoje em dia, ele vem numa crescente nas publicações científicas, que eu falo que ele é o nosso novo intestino. Hoje em nutrição, tudo que a gente vai falar de saúde, a gente discute questões associadas ao intestino, porque já entende que a saúde intestinal tem associação com quase tudo dentro da nutrição. E o sono vem na mesma pegada, né? Então a gente vê cada vez mais o sono também estando associado a muitas doenças, a muitas condições clínicas, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, trazendo esse olhar para obesidade. Quando a gente fala do sono, hoje a gente entende que o sono, ele tem impactos na saúde, né? Hoje a gente sabe que o sono, ele influencia no metabolismo da glicose, então ele é associado com resistência à insulina, com cognição, memória, aprendizado, com regulação de apetite, e nunca se falou tanto de regulação de apetite e saciedade como atualmente, né? Diante aí das canetinhas emagrecedoras e esses análogos de GLP-1 e GIP que nós temos disponíveis. Compulsão alimentar tem associação com humor, com inflamação, com imunidade, com a percepção de dor, né? E se a gente ainda vai para áreas específicas, hoje sono de qualidade é importante para uma performance no esporte. Então a gente entende que o sono ele tem muitos impactos na saúde. E por isso é tão importante dormir bem. Só que qual é o problema? As pessoas não dormem bem. E isso a gente começa a entender o porquê que isso acontece. Quando a gente dorme pouco, isso promove alguns mecanismos que favorecem o desenvolvimento de obesidade, um ganho de gordura corporal, um ganho de peso. Porque dormir menos gera alteração em leptina e grelina, o que vai prejudicar esse controle de saciedade e fome. Gera aquela fome hedônica, aquela fome por recompensa, né? Então a pessoa não está dormindo direito e aí começa, eu mereço um refrigerante, eu mereço aquele alimento ultraprocessado, e aí começa aquela fome por recompensa. Se a pessoa dorme pouco, ela fica mais tempo acordada, então é mais tempo para ela ingerir. Então, normalmente, aumenta-se o consumo calórico quando a pessoa não dorme direito. Você altera o horário também de ingestão de alimentos, porque, por exemplo, se a pessoa não dorme, vamos supor que o horário de dormir seria 10 horas da noite. Se ela não dorme esse horário e vai dormir 2 da manhã, concorda que ela ainda fica mais 4 horas acordado? E aí provavelmente ainda vem aquele lanchinho lá para meia-noite, 1 hora da manhã, que seria um horário onde ela não comeria se ela estivesse dormindo. Então você altera o horário de ingestão, né? Então isso tudo vai promover mudanças que vão favorecer uma obesidade. Então por isso é tão importante que a gente entenda que dormir pouco não é interessante. E beleza, Márcio, mas dormir pouco não é legal. Mas quanto que nós deveríamos dormir? Esse aqui, é um dos últimos consensos aí de especialistas. Esse aqui é um consenso da Academia Americana de Medicina do Sono e da Sociedade de Pesquisa do Sono. E eles colocam para a gente que adultos devem dormir 7 ou mais horas por noite num sono de base regular para promover, então, saúde. Então, no mínimo 7 horas para um indivíduo adulto. E dormir menos de 7 horas é associado com ganho de peso e obesidade, temas aqui da nossa aula, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC, depressão, aumenta o risco de mortalidade, né? Aumenta o risco de morte,
Dormir menos de 7 horas também é associado com prejuízo na função imunológica, aumento da dor, prejuízo na performance, aumento dos erros, maior risco de acidentes. Então, percebe que dormir pouco não é saudável e, portanto, a gente precisa dar uma atenção maior aos nossos pacientes quando a gente discute sono, né, de uma maneira geral. E é interessante entender que isso aqui é uma recomendação para o adulto, tá? Então, 7 horas, pelo menos 7 horas, é uma recomendação para o público adulto. Porém, essa recomendação de horas, ela muda de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, ó, recém-nascidos ali precisam, às vezes, de 14 a 17 horas de sono por dia. E essa quantidade, ela vai diminuindo à medida que os anos avançam. Então, quando eu pego ali, por exemplo, ó, crianças em idade escolar, 9 a 11 horas de sono, adolescentes de 8 a 10, aí adultos de 7 a 9 e idosos de 7 a 8. Mas então perceba que cada faixa etária tem uma recomendação de horas de sono, certo? E hoje, os estudos, quando discute esse sono insuficiente, essa associação com obesidade, tem alguns autores que até discutem que isso se torna um ciclo vicioso, né? E até se discute se seria causa ou consequência, né? O dormir pouco, aumentando a obesidade, ou se quanto mais obeso, pior fica a minha qualidade do sono. Então, fica uma discussão de causa ou consequência. Mas, de todo jeito, uma pessoa numa composição corporal adequada, quando ela começa a dormir pouco, isso aumenta a grelina, isso aumenta apetite, isso aumenta a ingestão energética e gera um balanço energético positivo, favorecendo um risco de obesidade. Então, por isso que é muito importante se atentar a essas características do sono. Mas a gente está falando de duração do sono, certo? Mas hoje a gente discute que não é só a duração do sono que importa. Hoje a gente fala que é muito importante a gente se atentar não só à duração, mas também e principalmente à qualidade do sono. A duração do sono, ó, ela é um dos componentes do que a gente chama de qualidade do sono. Qualidade do sono seria ali uma satisfação pessoal do indivíduo com todos os aspectos ali de experiência do sono. E essa qualidade do sono, ela pode, né, ter como consequência positiva. O indivíduo se sente mais descansado, né, mais relaxado, tem reflexos normais, mais satisfação com o sono, relacionamentos familiares e sociais mais positivos. Agora, quando eu não tenho um sono de qualidade boa, isso é associado com fadiga, irritabilidade, exaustão, disfunções ao longo do dia. Então, aquela pessoa que dorme pouco e começa a reclamar que as atividades ficam prejudicadas porque ela está cansada, respostas mais lentas, aumento do consumo de álcool e cafeína para compensar aquele sono de qualidade ruim, aumento da ingestão de carboidrato e de gordura, erros, né, e danos ali no local de trabalho, prejudica relacionamentos familiares e sociais. Tudo isso quando eu tenho uma qualidade do sono ruim. Então, é muito importante que nós, nutricionistas, por exemplo, claro que aqui o canal, né, a gente atinge o público da área da saúde de uma maneira geral e outras profissões podem também assistir, mas o nutricionista, dentro de um atendimento nutricional, ele precisa dedicar um pouquinho mais de tempo para avaliar essa qualidade do sono. Não pode ser fazer uma anamnese e perguntar somente assim para o paciente: ah, você dorme bem? Quantas horas por noite? Está longe de ser só isso. A gente também vai avaliar como que é esse sono, o ambiente onde ele dorme, se ele acorda bem, se ele fica bem ao longo do dia ou fica sonolento. São várias perguntas que a gente pode agregar na nossa anamnese para que a gente consiga avaliar melhor esse aspecto do sono na saúde dos pacientes. E como que a gente avalia a qualidade do sono, né? O padrão ouro é fazer uma polissonografia.
A gente, às vezes, chega no consultório alguns pacientes que fizeram polissonografia, isso é ótimo, né? Fizeram o método considerado padrão ouro, mas não é realidade da maioria das pessoas, nem todo mundo tem condição de fazer uma polissonografia. E aí os estudos discutem que hoje a gente tem aqueles monitores de avaliação do sono que podem ser usados, né? Então, actigrafia, existem alguns outros monitores. Usa-se muito alguns aplicativos e aparelhos ali de proximidade para verificar a qualidade do sono. Só que aqui a gente tem que ter um parêntese, cuidado, porque a maioria dos aplicativos não são validados. A pessoa pode ir lá e desenvolver um aplicativo que ela fala que mede a qualidade do sono. Mas o que eu, como uma pessoa que valorizo a ciência, preciso me questionar. Esse aplicativo foi validado? Porque existem um monte. Se você jogar sono, sleep na sua plataforma aí, na sua loja dos aplicativos aí, independente do processador que você usa, vai aparecer um monte. Mas a grande maioria nem tem estudo de validação. Alguém criou e lançou para vender. Só que eu preciso saber, aquilo foi validado? Teve um estudo, por exemplo, comparando aquele aplicativo com o método padrão ouro, para que tenha realmente uma validação? Né? Então, não dá para usar qualquer aplicativo. Né? Eu preciso realmente saber se aquele aplicativo foi estudado. Tanto é que os autores, normalmente nos estudos, discutem que mais, talvez, do que ficar só usando aplicativos, é usar os questionários. Hoje a gente tem questionários validados, que são perguntas que a gente pode incluir numa anamnese, ou usar como uma pré-consulta ou pós-consulta, né? O paciente responder isso da casa dele, que avaliam a qualidade do sono. O questionário mais famoso é esse aqui, ó, é o Pittsburgh, Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, chama PSQI, né, a sigla dele em inglês. Avalia a qualidade do sono. Esse é um questionário usado no mundo todo para avaliar a qualidade do sono. Você tem ali 19 perguntinhas que a pessoa responde, você depois faz a pontuação dela ali para cada uma das respostas que ela te der, e aí, no final, você tem um score global. Se esse valor for acima de 5, indica que o paciente tem qualidade do sono ruim. Valores menores que 5, qualidade do sono boa. Então, é um questionário fácil de ser aplicado e que avalia a qualidade do sono. A gente tem, por exemplo, a escala de Epworth, que avalia sonolência diurna. Então, são perguntinhas simples que você faz para verificar se a pessoa tem ali muita sonolência ao longo do dia. Hoje a gente já tem questionários específicos para atletas que avaliam qualidade do sono em atletas. Tá vendo? Esses 2 últimos artigos aqui são de questionários para atleta. Então, tem muitas possibilidades. E hoje a maioria dos estudos de qualidade do sono em atleta ainda usam o questionário de Pittsburgh, mesmo tendo questionário específico de atleta, o Pittsburgh é usado inclusive com atletas. Então a gente tem muitas possibilidades. Esse questionário, por exemplo, eu trouxe só de curiosidade aqui para vocês, ó. Esse questionário de Pittsburgh, que é o PSQI, ele avalia esses 7 pontos da qualidade do sono. A qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, que é o tempo que eu demoro para pegar no sono. Porque, por exemplo, tem gente que dorme e em 2, 3 minutos, 5 minutos está dormindo. Tem gente que fala, não, eu deito na cama, ó, e fico 1 hora rolando de um lado para o outro e não consigo dormir. Então, eles avaliam isso, avalia a eficiência do sono para ver se esse sono está eficiente, avalia a duração do sono. Então, tá vendo? A duração, ela entra como um ponto da qualidade. Se a pessoa tem distúrbios do sono ou não, né? Se é uma pessoa com insônia, apneia, se faz uso de medicação para dormir. Olha como é interessante. Não dá para usar só a duração. Se você usa só a duração, você pergunta para o paciente assim, você dorme bem? Ele vai te falar assim, durmo 8 horas por noite. Só que ele dorme porque ele toma um Rivotril. Então não é um sono de qualidade. Ele precisa de um medicamento para conseguir dormir. Então, se eu fosse olhar só duração, estava ótima.
mas é às custas de um medicamento. Então, por isso a importância de avaliar a qualidade. Se tem disfunções ao longo do dia, então ele avalia todos esses parâmetros. Então, isso tudo é o que a gente chama de qualidade do sono. E por isso a avaliação precisa ser mais completa. E como que é a qualidade do sono das pessoas, né? Esse aqui, ó, é um estudo avaliando qualidade do sono na população brasileira em geral. Foi um estudo feito com 2.635 adultos com idade média de 35 anos e olhem só, 65,5% foram classificados como maus dormidores, ou seja, sono de qualidade ruim. Então pensa, mais de 65% da população dorme mal. Tem algumas características que são mais associadas com o sono de qualidade ruim, ó. Ser jovem, então normalmente jovens têm qualidade do sono ruim comparados com indivíduos mais velhos. Mulher também tem mais queixas de problemas de sono. Ter um parceiro dormindo em outra cama. Aqui eles põem em outra cama, mas é porque eles avaliam tanto pessoas, casais, que dormem junto, mas significa uma pessoa no mesmo quarto. Quanto, por exemplo, irmãos. Às vezes tem 2 irmãos que dividem o quarto. E às vezes um ronca, às vezes prejudica o sono do outro. Um barulho que um gera atrapalha o sono do outro. Então, isso também é associado. Autorrelato de insônia e uso de smartphones são os principais preditores de qualidade de sono ruim. Então, tá vendo como a gente tem uma população que não tem um sono de qualidade? Isso na população em geral. Esse estudo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, é um estudo que eu publiquei, é um estudo que eu fiz. Esse aqui eu fui o orientador, né? 2 alunas minhas da graduação que desenvolveram esse estudo e a gente foi avaliar a qualidade do sono em praticantes de CrossFit. A gente avaliou 1.090 adultos praticantes de CrossFit, então um N muito alto, tá vendo? A gente conseguiu um N muito alto para a pesquisa, com idades médias de 31 anos, e a gente aplicou tanto o PSQI, aquele questionário de Pittsburgh, né, a versão em português, e a escala de sonolência. E aí, quando a gente avaliou, 22,4% tinham sonolência diurna excessiva, principalmente nas mulheres, então as mulheres mais do que os homens, e 47,4% foram classificados como qualidade ruim do sono, maus dormidores. Então, tá vendo? Quase metade dos praticantes. E aí, quando a gente pensa que sono influencia numa performance, a pessoa tá lá fazendo um treino de CrossFit para melhorar sua performance, seu desempenho ali no exercício, e às vezes ela então não está tendo resultado porque ela dorme mal. E quase metade deles dormem mal. Então, olha como isso é importante de receber atenção, né, quando a gente discute no atendimento nutricional. Mulheres, elas tinham até uma duração do sono melhor do que os homens, quando a gente avalia os resultados. Porém, os homens tinham menos disfunções ao longo do dia. Então, as mulheres dormiam mais, mas tinham mais disfunções ao longo do dia. Então, será que é um sono de qualidade boa? Porque elas até dormem mais, mas ainda assim, durante o dia, elas têm muitas disfunções, muita sonolência. Talvez não seja um sono de qualidade. Então, por isso que é importante, tá vendo? Esse aqui é um estudo que a gente publicou, né? Publicou agora no ano de 2024. E eu trouxe mais um estudo, porque eu gosto muito da área de sono, e eu faço alguns estudos nessa área de sono. E aqui, né, quando a gente discute sono, hoje a gente sabe que homens e mulheres têm queixas diferentes, tanto é que é muito mais comum insônia em mulheres do que em homens, segundo os estudos. Então, homens e mulheres dormem de forma diferente. E isso normalmente é explicado pelas diferenças hormonais, fisiológicas, embora a gente precise, inclusive, de mais estudos aí realmente comparando e avaliando isso nessa comparação homens e mulheres. Mas aí eu trouxe para vocês, ó, aqui é um estudo que a gente está em fase de publicação, tá? Então, vocês estão vendo aqui dados em primeira mão, né? Em breve o artigo vai estar aí publicado. Mas a gente avaliou a associação entre nutrição e exercício físico na qualidade do sono de mulheres.
e a gente foi comparar mulheres sedentárias com aquelas que praticavam exercício físico. Então, a gente avaliou 192 participantes adultas, e olha quando a gente avalia a qualidade do sono, ó, 63,5 tinham um sono de qualidade ruim, então é bem parecido com aquele estudo da população brasileira em geral, mas olha quando eu comparo o grupo exercício e o grupo sedentária. No grupo sedentária, 80% tinha sono de qualidade ruim, e no grupo exercício, 54,1%, diferente estatisticamente. Então, a gente vê que realmente esse comportamento sedentário é associado com sono de qualidade ruim. Exercício físico de forma regular pode ser associado com uma qualidade melhor do sono. E as mulheres sedentárias, ó, elas tinham pior qualidade subjetiva do sono, elas tinham mais distúrbios de sono, usavam mais medicamentos para dormir e tinham mais disfunções ao longo do dia, as mulheres sedentárias comparadas com o grupo do exercício. Lembra no questionário que eu falei que quando a gente aplica o PSQI, a gente tem um score, se ele for acima de 5, é considerado sono de qualidade ruim? No score global, ó, do grupo sedentária, ele foi maior do que no grupo exercício, estatisticamente diferente. Então, daqui a pouco a gente vai ter esse artigo aí publicado, mas mostrando que realmente sedentarismo é associado com sono de qualidade ruim, inclusive em mulheres, certo? Márcio, mas você falou que ia falar de obesidade junto. E tem associação realmente da qualidade do sono com obesidade? Tem. Então, olha só, trouxe aqui para vocês, ó, um estudo mostrando que o score global do PSQI foi associado positivamente com maior IMC, circunferência da cintura, e razão cintura-quadril. Ou seja, quanto mais alto é o questionário, o score global do questionário, maior é o IMC, maior a circunferência da cintura e maior a razão cintura-quadril. E quanto mais alto é o valor no questionário, pior é a qualidade do sono. Ou seja, quanto pior é a qualidade do sono, maior é o IMC. Então, tem sim associação. Ah, beleza, isso aqui são dados antropométricos. Tem associação, por exemplo, com gordura corporal? Tem. Olha só, esse estudo aqui, eles fizeram avaliação avaliando o PSQI para avaliar a qualidade do sono e fizeram composição corporal por DEXA, que é o padrão ouro para composição corporal. E eles viram que o score global do questionário foi negativamente associado com a massa óssea, com a densidade mineral óssea, com a massa magra e com o índice de massa magra. Ou seja, quanto pior é a qualidade do sono, menos massa óssea e menos massa magra. E foi positivamente associado com o percentual de gordura, ou seja, quanto pior é a qualidade do sono, maior é o percentual de gordura. Trouxe mais um aqui para ilustrar isso para vocês, ó. Estudo também feito, composição corporal avaliada por DEXA, ainda fizeram calorimetria indireta nesses indivíduos, e olha o que eles observaram, porque é uma coisa que acontece muito na prática. Muitas pessoas falam assim, durante a semana eu durmo pouco porque eu tenho que trabalhar, né? Então ela tem ali o despertador, acaba acordando, dormindo menos, né? Chega final de semana, eu compenso. Como durante a semana eu tenho um horário muito restrito de sono, final de semana eu durmo tanto que eu quiser. E aí eles foram testar isso na composição corporal. Então o que eles viram? Que 1 hora de restrição de sono em 5 noites por semana e o sono liberado nos outros 2 dias, ou seja, então vamos supor, de segunda a sexta, a pessoa está dormindo 6 horas por noite ao invés de 7, que seria o recomendado para um adulto. 1 hora de restrição. E no fim de semana ela dorme liberado para compensar. Fazer isso, ainda assim, resultou em uma menor proporção de perda de gordura e maior proporção de perda de massa magra na perda de peso desses indivíduos com sobrepeso ou obesidade em restrição calórica. Então, tá vendo? Associado ao processo de emagrecimento e restrição calórica, dormir pouco faz talvez com que você tenha uma perda maior de massa magra e menos gordura. E a gente quer exatamente o oposto.
Então, durante um emagrecimento, eu preciso dormir com qualidade também. E esse outro estudo aqui, ó, ele mostrou que o sono insuficiente prejudica a manutenção do peso perdido, favorecendo o reganho. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem no tratamento da obesidade. Quando o indivíduo começa a perder peso, ele vai ter ali as fases do emagrecimento e ele vai ter uma perda de peso. Mas a manutenção é uma das etapas mais importantes e que algumas pessoas acabam não dando devido atenção. Então, a pessoa, muitas vezes, ela simplesmente foca ali na perda. Quando ela atinge o peso, ela relaxa e enfia o pé na jaca de novo. E aí, o que a gente observa é aquele reganho. A maioria das pessoas chega a reganhar quase todo o peso perdido. Porque ter um reganho é normal. Todo mundo que emagrece vai ter uma recuperação desse peso. Alguns autores discutem em torno de 10% do peso perdido, você reganha quando você para o emagrecimento. Só que a gente quer que esse reganho seja o mínimo possível, porque tem pessoas que têm um reganho de 100%, e é isso que a gente não quer. Então, ter um sono de qualidade ajuda, inclusive, nessa fase de manutenção do peso perdido. Então, por isso que é importante. Beleza, Márcio? E aí você falando da qualidade do sono, que é importante avaliar, como que eu melhoro, né, os aspectos do sono? E aí, quando eu falo de melhora dos aspectos do sono, a base é a dieta. Por mais que todo mundo, às vezes, conheça o Márcio como um professor de suplementação, né, porque é a área que eu estudo todos os dias da minha vida, a gente nunca pode entender um suplemento como um substituto da dieta. A base é sempre a alimentação. O suplemento é uma cerejinha do bolo que a gente usa para potencializar uma via. Mas ele nunca pode fazer frente a más escolhas alimentares. Não adianta nada você achar que vai dar melatonina para a pessoa dormir se ela continua se empanturrando de fast food, alimentos ultraprocessados. Não é assim que funciona. Eu preciso organizar a casa, organizar a alimentação, aí sim um suplemento pode ser usado. Mas um suplemento dentro de uma dieta errada não vai fazer o efeito que ele deveria. Né? Então, eu preciso acertar a qualidade da dieta. E esse estudo aqui, por exemplo, mostra isso, a qualidade do sono e a associação com a dieta. Revisão sistemática mostrando que o consumo de alimentos saudáveis, incluindo frutas e verduras, é associado com uma melhor qualidade do sono, enquanto uma alta ingestão de alimentos processados e com açúcar e adoçante é associado com parâmetros ruins do sono. Então, tá vendo? Comer mais frutas, verduras, isso melhora a qualidade do sono. E tem outros estudos que mostram isso, ó. Esse estudo aqui mostra, ó, que quando eu tenho uma disrupção do sono, isso gera alterações ali na regulação de apetite, gera fome hedônica, aquela compulsão alimentar, prejudica a tomada de decisão, estresse emocional, mais tempo e oportunidade para comer, gera um ambiente obesogênico, e isso vem por um sono ruim. E aí o que eles mostram é que quando eu consumo frutas e vegetais, isso ali vai me dar nutrientes, por exemplo, polifenóis, que vão melhorar a secreção de melatonina, vão fazer regulação circadiana, vão melhorar a função mitocondrial para a utilização de gordura. E aí eu também melhoro os parâmetros de sono. Então, tá vendo? Com estratégias simples, comer fruta e verdura. Tanto é que eu falo que tem um estudo que é super clássico quando a gente fala de fruta e sono, que é o estudo do kiwi, né? Todo mundo lembra desse estudo, que ele não é novinho. Embora a gente até tenha esse estudo novo, publicado em 2024, feito com atletas com o mesmo desenho. 2 kiwis, 1 hora antes de dormir, durante 28 dias, durante 4 semanas, melhorando a qualidade do sono. Então, esse estudo aqui não é o com atleta, a gente tem estudos com atleta, mas esse aqui foi feito com adultos em geral, e eles viram melhora do tempo total de sono e da eficiência do sono, e uma redução do tempo para iniciar o sono e do índice de má qualidade do sono, consumindo 2 kiwis 1 hora antes de dormir. Então, tá vendo que às vezes são estratégias simples que podem ser incluídas dentro de uma dieta, mas estudos com fruta,
né? Eu estou falando aqui dando exemplo do kiwi, a gente tem outras frutas que também são estudadas para sono, mas talvez não muito próximas da nossa realidade, né? Tem estudos, sei lá, com cereja, que não é um alimento que a gente consome frequentemente, especialmente aqui no Brasil, né? Às vezes você consome isso na época do Natal, e olhe lá, né? Então não é realidade. Mas um kiwi é uma coisa mais fácil de ter aí na dieta. Gosto também, quando penso em sono, de lembrar da fitoterapia. A gente tem aquele combo clássico, né, de fitoterápicos que ajudam no sono. Aqui a gente tem alguns, ó, maracujá, camomila e melissa. Infusão, que a gente pode passar para o paciente, ele tomar ali uma infusão antes de dormir, né? A gente sabe que o efeito disso é muito interessante. Infusão, qualquer nutricionista pode prescrever, independente de ter ou não habilitação em fitoterapia, por exemplo. Então, tá vendo? A gente tem outras plantas que não estão aqui, né? Lavanda, mulungu, tudo isso também são fitoterápicos que ajudam no sono. Então, a fitoterapia, eu acho que ela é uma ferramenta muito legal na prática do nutricionista. Ela é uma especialidade hoje da nutrição, mas ela também tem uma característica, né? Ela acaba sendo uma ferramenta para todas as áreas. Então, eu acho que independente da área que você escolha na nutrição, a fitoterapia vai estar presente. Então, a gente usa fitoterapia na materno-infantil, na saúde da mulher, na obesidade, na endocrinologia, na clínica, na esportiva, sabe? Então, a gente usa, independente da área, a gente acaba usando fitoterapia. Então, gosto muito de lembrar disso. Claro que quando a gente fala de suplemento, todo mundo pensa direto na melatonina, que é um suplemento usado para a qualidade do sono, e tem realmente estudos. Ó, pus aqui uma meta-análise mostrando que a suplementação de melatonina melhorou a qualidade do sono em pacientes com doenças respiratórias, em pacientes com doenças metabólicas e pacientes com desordens primárias do sono. Então, beleza, melhora sim a qualidade do sono. Mas quando a gente usa o recurso da melatonina, talvez a gente está indo para o produto final, né? Já estou dando ali o que ele precisa para dormir. Eu gosto muito também de pensar na produção dessa melatonina, né? E aí, por exemplo, esse estudo aqui, ó, isso aqui, não sei se vocês já viram, é a pirâmide da melatonina. Então, olha só, o suplemento está lá em cima, é a cerejinha do bolo. Mas olha toda a base da pirâmide para que eu produza uma melatonina de forma eficiente. Então, eu estou adequando a escuridão no período da noite, porque eu preciso de escuro para produzir melatonina. Reduzir luz artificial, a luz azul, né? Então, ali de celulares, computadores, porque isso prejudica o sono. Consumo de fontes proteicas adequadas, pensando no triptofano, uma dieta anti-inflamatória rica em antioxidantes, consumir fontes alimentares de melatonina, e aí sim pensar no suplemento, tá vendo? Mas eu quero usar um suplemento, mas será que eu estou organizando toda a casa, toda a base, para que eu realmente aproveite esse suplemento de melatonina? Então, eu gosto muito de pensar na produção. Então, por exemplo, ó, isso aqui ó, é a produção da melatonina. O triptofano, ele é um aminoácido precursor da melatonina. Então, esse triptofano vai virar 5-HTP, esse 5-HTP vira serotonina, a serotonina vira N-acetilserotonina, que depois vira melatonina, certo? Então, essa é a produção da melatonina, para que eu consiga dormir, né? Já que a melatonina é o hormônio aí associado ao sono. Então, eu dependo dele para conseguir dormir, certo? Mas eu posso trabalhar com os precursores dessa melatonina. Então, por exemplo, para o triptofano virar 5-HTP, quem faz isso é uma enzima ó, que depende de vitamina B9, B12, B3, ferro, magnésio. Depois, o 5-HTP para virar serotonina depende da vitamina B6. A serotonina para N-acetilserotonina depende da N-acetilcisteína. Então, tá vendo? Eu posso usar os precursores, eu não preciso dar somente a melatonina pronta. Se eu der o triptofano com todas essas vitaminas e minerais aqui, eu também produzo a melatonina. E além de estimular a produção, é também muito importante cuidar de fatores que prejudicam. Então, por exemplo, se o indivíduo está muito inflamado, ele vai prejudicar
essa formação da melatonina, se ele está muito estressado. Então, às vezes, eu preciso controlar esses outros fatores. Talvez eu preciso muito mais para ajudar num sono, ao invés de dar a melatonina, é controlar o estresse que esse paciente vive. Porque, às vezes, é o estresse que está prejudicando aquele sono, certo? E o triptofano, olha só, esse estudo aqui, ó, mostra que doses de 60 a 70 miligramas de triptofano já ajudam nos parâmetros do sono. Vai até 500, tem estudos com 1.000, mas você vê que mesmo doses pequenas já fazem efeito também na qualidade do sono. E isso é fácil de conseguir, ó, inclusive na dieta. Eu pus várias fontes alimentares aqui para vocês. Então, olha lá, ó. E eu pus a quantidade. Então, por exemplo, 2 ovos, 100 gramas, te dá 150 miligramas de triptofano. 40 gramas de aveia, tem 44 miligramas de triptofano. 15 gramas de chia, 62 miligramas de triptofano. Tá vendo? Arroz, semente de abóbora, amêndoa, tofu. A gente pode buscar na dieta. Todo mundo, quando pensa em triptofano, pensa na banana e na aveia, né? A banana até tem, mas não é talvez a principal fonte aí. A gente tem outros alimentos que te dão até uma quantidade maior de triptofano, mas que não precisa ser só via suplemento. Posso usar isso, inclusive, via alimentação. E aí, claro, como eu não tenho muito tempo, eu trouxe para vocês aqui uma listinha, ó, com todos os nutrientes que são associados na suplementação com melhora do sono. Então, a gente viu ali, né, a melatonina, o triptofano, as vitaminas do complexo B, magnésio, ferro e N-acetilcisteína, né, que são os precursores, mas a gente tem estudos com vitamina D, ômega 3, inositol, creatina, a fitoterapia que a gente falou, com o uso de pró e pré-bióticos, com a cereja, com vitamina B2. Então, tá vendo? Todos esses nutrientes são associados também à qualidade do sono. E aí eu posso sempre fazer essa combinação do que vem via dieta, do que eu posso usar via suplementação, para ajudar o paciente a dormir melhor. Só para fechar, antes de eu caminhar aqui para o final, queria só deixar aqui para vocês um convite para conhecer meus 2 livros. Né, eu tenho esses 2 livros, o de Nutrientes Aplicados à Prática Clínica, foi meu primeiro livro, e o meu xodó, que é esse livro de suplementação. Então, a gente fala de suplementação, mas esse livro é aquele guia prático para te ajudar os profissionais ali na prescrição, porque ele é bem direto, te dá doses, forma de prescrever, para que usa, melhor horário. Então, ele é um livro muito prático, mas para ajudar ali nas suplementações. Então, quem tiver o interesse, fica aí o QR Code para que vocês conheçam. Tem um cupom especial aqui para vocês que estão aqui no Ciência Free assistindo essa aula. Então, podem usar esse cupom que gera um benefício adicional aí para vocês. O livro tem frete grátis. Então, quem tiver interesse, aproveita aí, conheça, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E só de mensagem final aqui para a nossa aula, queria trazer algumas mensagens. Então, quando a gente vai garantir uma qualidade do sono e isso ter um impacto positivo no emagrecimento e no tratamento de um paciente com obesidade, então comece a avaliar também a qualidade do sono nos seus pacientes, e não só a quantidade. Avalie os 2, porque isso vai ser importante. Ensine o paciente a fazer uma boa higiene do sono, porque isso é muito importante para que a gente durma bem também. Então eu pus aqui alguns cuidados, ó. Controlar a exposição a aparelhos que emitam luz, estimular um ambiente escuro, silencioso e com temperatura agradável, evitar estimulantes, cafeína, álcool e muito barulho perto de dormir, evite refeições pesadas perto do horário de dormir, pratique exercício físico, tente dormir pelo menos 7 horas por noite. Se o paciente tiver esses cuidados, a gente ajuda mais ainda, né? Eu falo que higiene do sono faz parte da educação nutricional, do que a gente ensina para um paciente quando nos busca para um atendimento nutricional. E, claro, tem uma alimentação saudável, e aí use a suplementação como uma aliada nesse processo. A base é sempre a dieta, e o suplemento pode te auxiliar nesses momentos enquanto você precisa regular melhor essa qualidade do sono nos pacientes, certo? Queria mais uma vez agradecer o convite aí do Ciência Free para dar essa aula aqui para vocês, meu amigo Paulo, e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!